Olá, aqui é o Joe. Hoje vamos reagir ao segundo episódio de Tenmaku no Jadugar. E no episódio anterior a gente conheceu a Sitara, o Muhammad e a Fátima. Eu não vou lembrar todos os personagens, tá? Mas eu lembro desses três, até porque faz um tempinho que eu reagi ao primeiro episódio e aí eu tive que eu parei porque aconteceram coisas e aí eu tô voltando agora, então, assim, são os três que eu lembro. Mas eu fiquei apaixonado pelo primeiro episódio. Ah, a forma como o Muhammad ele incentiva a Sitara, né, a estudar, a aprender a ler, mostrar para ela qual é o valor do conhecimento para ele e ver que ela encontrou nessa visão dele um, um objetivo próprio para seguir em frente, para estudar, para aprender, me deixou bem feliz, me deixou bem contente com o primeiro episódio. E eu tô bem curioso para continuar agora. Existem 5 episódios já lançados do anime e eu pretendo fazer o react de todos e deixar aí durante a semana pra na semana que vem a gente já voltar com ele assistindo, reagindo, né? Direto do episódio a ser lançado na semana mesmo. Mas enfim, eu acho que é isso, né? O episódio anterior ele terminou ali com o pessoal informando que eles tinham perdido, o exército, né, da cidade tinha perdido e provavelmente vai ter uma invasão, né? Mas eu não sei muito mais do que isso. Enfim, eu acho que é isso. Sem mais delongas, bora pro episódio. 我らがトゥース軍が遊牧民に敗れた。軍は壊滅し、もはや町への侵入を阻むことは難しいらしい。奴らが来れば略奪が起きる。今のうちに食料や貴重品を隠しておこう。 Caramba, 大 hein? して入らないわ。Organizou. 私は息子たちを連れて山の方に避難するよ。ええ、それがいいわね。ファーティマはシタラと一緒に地下室へ隠れていなさい。3 Ok. 日経ったら迎えに来る。シタラ、ファーティマのことを頼んだよ。お守りします。それでは奥様、したらまたすぐに。なんだか子供の頃思い出しちゃうな。よくこうやって避難してたもの。 Caramba. ここにいるとまるで時の流れが止まったように感じるわ。ここから見える外の光が3度暗くなって明るくなりました。もうすぐおじさまたちが迎えに来てくれますわ。それにもし来るのが遅れてもアニーさんたちのおかげで食料は十分にありますし、大事な本だって無事です。そうね。ありがとうしたら。あなたがいてくれて心強いわ。私は何も。 Ela é muito fofa. でも奥様、遊牧民がエウクレイデスなど読むのでしょうか。わからないわ。でも万に一つもなくせないの。夫が生前集めた写本ですもの。そうですね。ねえ、したらムハンマドのことが好き？はい、尊敬しております。あれほど聡明な方はめったにいないかと。 Caramba. 父親とよく似ているの。あの子は保守的な神学に馴染めなかった。この先自分の道を進めば進むほどたくさんの対立を経ることになるでしょう。そんな時あの子の心に寄り添ってあげられるのはしたらあなただけよ。彼の Caramba. そばに仕えてほしいの。一人の人間として。 O olho dela brilhando.
Será que é? Não é, né? Não é. Encontramos? Os elementos. Ele entende? Genghis Khan. この人、私たちの言葉と仰せだ。Ahimi, Chinelu Jarakteven. Cham Jekwe. Team Soldarenukt, Jufsharuk the Ganchkan Julmi. Ai desu. Eita! Mentira. Meu Deus! Nossa! Tadinha! 奥様。私の娘にna minha filha. Putz. Meu Deus. Nossa, a cidade foi devastada. Nossa! Encontraram.
それから O irmão dela. Nossa, coitada. Coitado também, né? ボスヤフチャお願い泣き止んでいい子だからスメルドさん立てますか 大丈夫 Tadinha. あの人昔水桶を直してくれた金物屋さん早くおじさまたちを探さないと Nossa. 得体の知れない彼らへの恐怖がシタラたちを荒野へと追い立てたニーシャプールへ手紙を送ったわ。バラが咲く頃には返事が来るかもしれないわね。サファル月の後には花咲くラビエウラル月が来るはずだった。ズムンルド少しは食べて元気出さないとシタラちゃんも食べなきゃダメよお兄さんが食べてありがとうでもこれは Uhum. あなたの分よねえ覚えてる前に話した奴隷は自分じゃ何も決められないって話はいあれは言い換えるとね奴隷にはその分責任もないということなの例えば奴隷が何か罪を犯したとしても受ける罰は自由人の半分私たちは責任を負うことを認められていないというべきだし Caramba. 奥様のこと許すも許さないも自分で決めちゃダメよじゃあ誰が決めるのもう誰も決められない奥様もおじ様ももうそうねまだたった一人いるわニーシャプールにハンマド様ハンマド様はまだ生きていらっしゃるそうよまだ私たちには一つだけ残されているの一行はタールカーンという地に張られた天幕軍にたどり着いた兵士じゃない人たちもいるもしかして彼らの町かしらもしあなた方はどこからトゥースです。なんてことだトゥースまであなたたちは我々は職人ということで殺されずここへ連れてこられましたニーシャプールから Nishapur. 私たちは遊牧民の接近を知り防御を固めていました Putz. そしてついに彼らが現れた時城壁から放たれた一本の矢が
見事彼らの司令官を貫いたのです。その一本の矢のためにニーシャプールは往復の炎に焼き尽くされました。生き残ったのは我々職人だけ。他は女や子供たちまで。Meu Deus! Eita, Zamuro. Nossa. Meu Deus. ズバルドさんはどこか海の見える外国から来たんです。誰よりも長く奥様にお仕えして、本当は故郷に帰りたかったでしょうか。家族に会いたかったでしょうか。せめて私たちの手で弔ってあげましょう。弟さんとまた会えるよ。もうときめかないな。Anis? Oh meu Deus, ela se matou. すみません。通りかかった兵士に掴みかかったみたい。それでその場で切られて。なんてこと。 Meu Deus, ela ficou sozinha. こんなに Caramba, mano. 自分で決めたんだ。アニースさんはあの遊牧民たちの奴隷になるよりトゥースのあの家の奴隷のままでいることを望んだんだ。そうだ、このまままっすぐ歩いていったら誰かが私に矢を追いかけるかしら。 Meu Deus. 待て。この人は違うんだ。なあ、あんたあの本を取り返したくないか。 Bem, chegamos ao final do episódio e eu não achei que esse episódio seria um episódio tão forte. A gente teve a Citara perdendo praticamente tudo o que ela tinha, né? Todas as pessoas que ela tinha. E... Bem, teve 3 cenas, né, que me pegaram bastante ali, que foi a Fátima protegendo a Citara, a Zumurdo, né, partindo, e a Anis, né, querendo ou não, também foi morta. E eu não achei que isso aconteceria dessa forma, sabe? Eu até achei que poderia acontecer em algum momento, mas não todo mundo de uma vez. O tio apareceu morto. A gente teve a informação, né, de que os nômades chegaram até Nishapur e queimaram a cidade. É claro que a gente não viu o corpo do Muhammad, mas não sei se dá pra contar que ele possa estar vivo. Até porque no primeiro episódio foi dito, né, que a Citara e ele nunca mais se viram. Então... Eu até, no momento em que a Anis fala pra ela, né, que ela, como ela é escrava, ela não tem o direito de decidir se ela
se perdoa pelo que aconteceu com a Fátima e que existia ainda uma pessoa que poderia, né, tomar essa decisão por ela, que era o Muhammad. Eu até pensei, ela vai se apegar a isso pra continuar, né, pra seguir em frente. E aí, alguns minutos depois, isso é tirado dela e da gente. Sem sensibilidade nenhuma. Então, assim, realmente foi um episódio bem, bem forte pra mim. E eu acho muito linda a animação, né, de Jadugar. E eu acho que esses momentos mais emocionais ainda pegam mais exatamente por isso. Não é um traço realista. A gente pode até dizer que é um traço mais... que parece ser mais infantilizado. Me lembra muito o traço de Osama Rankin. E Osama Rankin também tem uma carga dramática muito grande, né? Mas assim, eu gostei muito desse segundo episódio. Eu tô bem curioso pro próximo. Mas eu acho que é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E nos vemos em breve.